Desde as baterias que alimentam os telemóveis até à qualidade da água que bebemos no dia a dia, o mundo moderno depende literalmente de uma dança invisível de íons. Nesta análise sobre química eletroanalítica vamos explorar exatamente isso. Como passamos daquelas forças microscópicas lá na solução para os instrumentos de alta precisão que são absolutamente indispensáveis em qualquer laboratório. O nosso roteiro para hoje é bastante direto. Vamos passar pelos fundamentos das células eletroquímicas, pelo potencial e a equação de Nernst, fazer uma introdução à potenciometria, espreitar a anatomia dos eletrodos de referência, explorar os eletrodos indicadores e íons seletivos e, por fim, as medidas diretas e o pH. Vamos a isto? Arrancamos então com a nossa primeira secção, os fundamentos das células eletroquímicas. Ora bem, o ponto de partida é bastante simples e funciona como uma transação financeira perfeitamente equilibrada. A oxidação envolve uma espécie química a perder eletrões lá no ânodo, enquanto a redução, como sabemos, é o ganho simultâneo e indissociável desses mesmíssimos eletrões no cátodo. É a regra de ouro da eletroquímica, uma não pode de todo existir sem a outra. Para ilustrar isto, pensem numa célula galvânica. Existe um fluxo contínuo e natural de eletrões a ir do elétrodo de zinco para o de cobre, o que gera energia. Mas reparem, o verdadeiro herói anónimo de todo este processo é a ponte salina. Ao permitir a movimentação de íons ali em segundo plano, ela atua como uma espécie de mediador apaziguador. É o que garante a eletroneutralidade de todo o sistema, para que a energia elétrica possa continuar a fluir livremente. E para solidificar bem estes conceitos, é vital fazer um contraste prático. Uma célula galvânica produz energia de forma espontânea, certo? Comporta-se exatamente como uma pilha comum a descarregar para alimentar um aparelho. Por outro lado, a célula eletrolítica é como se fosse o nosso telemóvel ligado à tomada, ou seja, exige uma injeção externa de energia elétrica para forçar a reação no sentido inverso ao natural e assim recarregar todo o sistema. Passamos agora à secção 2, o potencial e a famosíssima equação de Nernst. Esta equação funciona como uma autêntica ponte matemática na ciência moderna. Com variáveis super bem definidas como a temperatura, a carga e a constante de Faraday em jogo, esta fórmula permite-nos finalmente sair daquele mundo ideal e teórico. O verdadeiro superpoder aqui é conseguir calcular com exatidão o potencial de um elétrodo em condições reais e não padrão. É, no fundo, a matemática traduzir na perfeição o comportamento muitas vezes imprevisível da química. E assim chegamos à secção 3, uma breve introdução à potenciometria. De um modo muito direto, a potenciometria baseia-se na medição super rigorosa do potencial de uma célula eletroquímica. Mas há uma regra fundamental: tem de ser na ausência de uma corrente elétrica apreciável. Essencialmente, é a nossa capacidade de escutar e observar a atividade de uma espécie iónica de forma totalmente passiva. Conseguimos obter dados de altíssima precisão sem perturbar o ambiente químico tão frágil que estamos a analisar. Vamos então mergulhar na secção 4 e ver de perto a anatomia dos eletrodos de referência. O que é realmente interessante analisar aqui é a comparação de estruturas. Apesar de usarem materiais e eletrólitos completamente diferentes na sua construção, tanto o elétrodo de cal-melano como o de prata e cloreto de prata partilham uma missão inflexível. Eles foram desenhados para servir como uma âncora laboratorial absoluta. Ou seja, mantêm um potencial elétrico completamente constante e imune ao caos da solução onde estão mergulhados. Porque, convenhamos, sem essa estabilidade, qualquer medição comparativa de confiança seria pura e simplesmente impossível. Mudando um pouco o foco, entramos na secção 5, eletrodos, indicadores e íons seletivos. Nos eletrodos íons seletivos de precipitado, a verdadeira magia da engenharia acontece ali mesmo na base. Temos uma matriz inerte, normalmente feita de um material semiflexível, que suspende um sal insolúvel de forma extremamente estratégica. É um design mecânico e químico muito astuto. A sua única missão, capturar e medir com altíssima precisão e especificidade os aniões-alvo que estão presentes no meio envolvente. Avançando para a tecnologia de estado sólido, o engenho atinge logo outro patamar de sofisticação. Notem bem a integração de uma pastinha na base, feita de um cristal único de fluoreto de lantânio, que foi propositadamente dopado com o elemento európio. Esta pequena mas cirúrgica alteração química aumenta drasticamente a condutividade elétrica do material. O resultado é uma detecção implacável, rápida e super limpa de íons de fluoreto. Já na tecnologia líquido-líquido, o grande destaque técnico vai diretamente para a membrana plástica porosa. Ela consegue manter um permutador de íons líquido firmemente e em segurança no seu lugar.
É exatamente este formato elegante e incrivelmente fiável que os laboratórios modernos utilizam com imensa frequência. Por exemplo, quando o alvo a detectar de forma célere é a quantidade de cálcio presente no sangue de um paciente ou até na água canalizada de uma cidade. E por fim, nos elétrodos sensíveis a gases, o grande trunfo reside numa película incrivelmente seletiva. Esta membrana atua quase como um segurança exclusivo à porta de um clube privado. Permite apenas que gases voláteis, como a amónia ou o dióxido de carbono, consigam passar. E uma vez superada essa barreira, estes gases dissolvem-se numa solução interna totalmente isolada, onde a análise rigorosa pode correr a salvo de quaisquer impurezas ou interferências lá de fora. Portanto, o ponto crucial a reter é que estes elétrodos íon seletivos oferecem, sem sombra de dúvida, uma adaptabilidade formidável. Resolvem brilhantemente aquele grande problema logístico de operar em soluções turvas ou opacas, onde os métodos ópticos falham por completo. No entanto, na ciência, cada superpoder tem o seu preço. Como estes equipamentos têm uma resposta logarítmica e medem apenas a atividade real dos íons, exigem, em troca, a disciplina mecânica de uma calibração frequente e muito meticulosa para não comprometer a validade dos dados finais. Chegamos agora à nossa última secção: medidas diretas e o pH. O simples conceito de pH, matematicamente traduzido como o logaritmo negativo da atividade do íon de hidrogênio, esconde uma história bastante curiosa. Sabiam que a escala de pH foi, na verdade, introduzida e popularizada por um cientista que trabalhava na cervejeira Carlsberg? É verdade, ele estava totalmente focado no controle de qualidade da bebida. Hoje em dia, conseguir quantificar este valor de modo tão confiável em qualquer área só é viável graças ao sucesso prático de todas estas fantásticas ferramentas potenciométricas que fomos explorando. Contudo, atenção que a precisão perfeita tem inúmeros inimigos invisíveis. É necessária uma vigilância analítica absolutamente implacável contra potenciais armadilhas e desvios de leitura. Na prática, há que ter muito cuidado para escapar a obstáculos clássicos, quer sejam os temidos enros alcalinos e ácidos, a perigosa desidratação do sensível bulbo de vidro do eletrodo, as medições em soluções de força iónica débil ou aquelas flutuações super instáveis no potencial de junção líquida. Na química eletroanalítica, o mais ínfimo detalhe dita a linha que separa um grande sucesso de um fracasso monumental. E para finalizar a nossa exploração deste mundo microscópico, fica uma provocação essencial para reflexão. Num ecossistema químico povoado por tantas variáveis indomáveis e autênticas armadilhas de medição, qual será o verdadeiro impacto catastrófico de não calibrar devidamente um medidor de pH? E mais importante ainda, para garantir uma margem de segurança impenetrável, em que faixas específicas tem esta rotina de ser obrigatoriamente realizada para garantir que a ciência não cede ao erro, é uma excelente nota final sobre as margens invisíveis onde a verdadeira precisão habita. Ficamos por aqui.